Olá, hoje o Câmara Entrevista vai falar sobre gestão pública, mais especificamente sobre licitação. Você sabe para que serve um processo licitatório, como ele funciona, quais são as suas modalidades? Você sabia que também tem um projeto de lei que está no Congresso Nacional que trata sobre mudanças no processo licitatório? Bom, a gente vai conversar um pouquinho então sobre esse livro aqui, ó, Licitação Convite e a Nova Lei de Licitações. O autor desse livro é o nosso convidado de hoje, ele é o advogado José Eduardo Devides, é mestre em Direito pela Unimar, pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade Anhanguera, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Superior de Advocacia e atualmente ele é agente de controle interno aqui da Câmara Municipal. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço, Bruna, é uma satisfação estar aqui hoje com vocês e comentar um pouquinho sobre o meu trabalho. Legal. Bom, esse termo licitação, né, muita gente nem sabe do que se trata, parece até algo um pouco distante. Mas é importante que as pessoas tenham conhecimento de como é que funciona a licitação, porque tem tudo a ver com os interesses da população, né? Com certeza. Queria que você explicasse para a gente de uma forma bem didática e bem fácil o que é a licitação, afinal das contas. Bom, Bruna, em termos bem simples, a licitação é uma compra. Mas o que diferencia ela de uma simples compra? Porque um particular pode chegar numa loja, de repente eu quero comprar uma bola. Vou lá e compro. E com o poder público? É assim? Não. Existe um procedimento específico, um tanto quanto burocrático, mas que ele visa a atender os princípios constitucionais. Seja ele da transparência, seja ele da impessoalidade, seja ele da igualdade. Então, a licitação ela se inicia da seguinte forma: o departamento que está necessitando de determinado produto, serviço ou de repente uma contratação de obra, ele emite uma requisição. E a partir dessa requisição que se impulsiona o processo de licitação. Mas só voltando um pouquinho antes, qual é o valor que tem que ter esse objeto dessa licitação para que eu possa licitar? O que diz a Lei 8666/93, que é a Lei Geral de Licitações? Para aquisição de serviços e bens comuns, eu tenho valor até R$ 8.000 para dispensar essa licitação. Isso não quer dizer que nós não tenhamos um processo anterior para a realização dessa compra, porque independente de existir licitação ou não, eu vou precisar ter um processo formal em que eu vou solicitar e motivar porque eu preciso desse produto. Após isso, haverá a cotação de preços, que deverão ser utilizados no mínimo 3 orçamentos, e a partir daí sim, vamos dizer de uma maneira geral, que poderá ser adquirido o produto. Então eu tenho essa margem para a contratação de serviços e bens comuns até R$ 8.000. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, esse patamar ele aumenta um pouco. Ele vai para R$ 15.000. Então o que acontece quando eu passo desses valores? Segundo a Lei Geral de Licitações, a 8666, se esse valor da licitação ficar entre R$ 8 e R$ 80.000, eu utilizo a modalidade de licitação convite. Primeiro eu vou mostrar um panorama para depois explicar o que é cada uma. Se tratar de obras ou serviços de engenharia, que no caso é 15.000, de 15.000 até R$ 150.000. Se eu passar desse segundo patamar de valores, 80 e 150.000 reais, aí eu tenho uma tomada de preços. Tomada de preços, no primeiro caso, de 80 a 650.000 reais, e no segundo caso, de 150 a R$ 1,5 milhão de reais. E quando eu passo desses valores, aí eu tenho a concorrência. Passei de 650.000, concorrência. Passei de R$ 1,5 milhão, é a concorrência. Então, via de regra, essas são as modalidades que tem na lei de licitações. Também temos o caso do leilão e do concurso, mas são para objetos mais específicos, assim. Via de regra, para as compras, são essas modalidades utilizadas. Nós temos em paralelo a isso o pregão, que é outra lei que regulamenta, 10.520/2002. O que muda em relação ao procedimento dessas modalidades clássicas? A celeridade.
o pregão ele possui um procedimento um pouco mais célere que as outras. Por quê? Todas essas modalidades da lei de licitações, elas definem que primeiro será aberto no dia da sessão o envelope de habilitação e depois de envelope de proposta. O pregão não, ele inverte essas fases, o que acaba dinamizando o procedimento, e também ele possui uma fase oral de lances, oral e sucessiva, o que não é possível nas modalidades convencionais. Você abrir o envelope, é aquele preço que está ali mesmo, que vai participar da disputa. O pregão não, é possível essa negociação de preços. Existe inclusive o pregão online e o presencial, as duas modalidades. Isso, é o pregão presencial e o pregão eletrônico. Seriam essas subdivisões aí. Mas que em tese é praticamente o mesmo procedimento. Bom, e a licitação, ou ainda que não seja um processo licitatório, como você disse, dependendo do valor, né, da compra que o órgão público vai fazer, qual é o objetivo de todo esse processo? Porque, como você disse até no começo, né, não é igual a uma empresa privada que você escolhe de onde você vai comprar aquele produto. Nos órgãos públicos tem toda essa burocracia. Qual que é o objetivo dessa burocracia? Bruna, seriam os dois principais objetivos. Garantir a maior vantajosidade à administração pública, para que ela consiga comprar ou contratar um serviço da melhor forma possível, da forma onde seja aproveitado o melhor custo-benefício, e também de garantir a igualdade de participação a todos os licitantes. Isso é muito importante, garantir a todos eles a mesma oportunidade de estarem participando e ofertarem seu preço. Legal. Bom, eu já vou começar a falar um pouquinho agora sobre o livro, eu vou mostrar aqui nessa câmera, ó. Licitação Convite, a nova lei de licitações. Bom, nesse livro aqui, o José Eduardo ele fala um pouquinho sobre todas as modalidades das licitações, mas fala especificamente também da licitação convite, faz algumas críticas, algumas considerações e trata também sobre a nova lei de licitações. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, há quanto tempo você atua em órgãos públicos, foi daí que você sentiu a necessidade de partir para uma literatura voltada para esse tema? Bom, são dois momentos então que marcam a ideia de escrever esse livro. Mais recentemente, como eu ingressei no mestrado, né? E eu senti a necessidade de abordar algum tema que fosse relacionado à administração pública. Então eu comecei a puxar na memória alguns temas de ordem prática, né, que eu vivi no meu cotidiano. Eu já vai fazer quase 3 anos que eu sou controlador interno aqui da Câmara, mas antes disso eu fui agente administrativo no departamento de licitações aqui da Prefeitura de Jaú. Trabalhei mais ou menos uns 5 anos. Então eu convivi de perto com as modalidades de licitação e principalmente o convite. E eu percebia que o convite, do jeito que a lei dispunha ele, a forma da publicidade, ela acabava restringindo a participação de eventuais interessados. Por que isso acontece? Porque, via de regra, as licitações elas são publicadas nos jornais oficiais. O resumo, o aviso do edital são publicados nos jornais oficiais. É dada toda uma publicidade em cima, e é natural isso, né? Para que seja mais transparente possível, para que os eventuais interessados consigam tomar ciência. O convite não. O que diz a lei? Que a cópia da carta convite, que seria o edital, como se fosse nas outras modalidades, ela só tem a obrigatoriedade de ficar exposta no átrio da unidade administrativa. Ou seja, em meio à inovação dos meios tecnológicos, de comunicação, é um tanto quanto absurdo ainda continuar essa regra de 25 anos atrás, que foi a época da promulgação da lei de licitações. Então isso me chamou bastante atenção, porque eu via que na prática você tinha os convidados, que a administração pública ela tem que convidar no mínimo 3, então de repente a prefeitura convida 3, só que não há esse interesse, eventuais licitantes, outros licitantes interessados, eles acabam não tomando conhecimento. Então quase sempre eu via as pessoas que eram convidadas, apenas os convidados participarem, interessados, uma vez só eu pude ver, em quase 5 anos trabalhando nessa área. E também havia uma diferença entre os convidados e os interessados?
Isso, na exatamente. concorrência? Exatamente. Além dessa questão da publicidade, que acaba diminuindo a igualdade entre eles, existe a questão do procedimento em si. Por quê? Quem é convidado a participar da licitação, ele não precisa estar cadastrado na prefeitura. Por outro lado, o interessado, ele tem que solicitar sua participação em até 24 horas antes a abertura dos envelopes, e ele deve estar cadastrado. Então, para o convidado, ele não precisa necessariamente estar cadastrado. Agora, o interessado, ele necessariamente precisa estar cadastrado para participar da licitação. Ou seja, acaba dificultando o processo para quem é interessado. Com certeza. Além dele ter uma chance menor de se cientificar da realização dessa licitação, ele acaba tendo um obstáculo a mais, que é ter que juntar todos aqueles documentos habilitatórios para entrar com o seu pedido de cadastramento no órgão público. E geralmente, como é que o órgão público seleciona esses convidados? Olha, é critério discricionário mesmo. De repente avalia quais são as empresas que prestariam aquele tipo de serviço. Isso, exatamente. As empresas que tem Jaú, que tem na região, Jaú, por exemplo, né? Mas eu imagino que por aí deva ser assim também. Então, as empresas que têm um notório conhecimento, que todo mundo conhece, e da região. Bom, então, pelo que você observou, a principal crítica a essa modalidade é a falta de, não seria transparência, mas a falta de divulgação para que outras pessoas, outras empresas também possam participar desse processo. Eu achei interessante, inclusive, que você começa o seu livro com uma frase que diz o seguinte: negar o dever da transparência é escancarar as portas para a prática das mais gravosas condutas de corrupção. Na administração pública, o que não pode ser visto, via de regra, não pode ser praticado. Queria que você comentasse um pouco essa frase, por que você escolheu ela para começar o livro? Olha, eu acho que é uma frase totalmente moderna, porque no momento político que a gente vive, inclusive as pessoas querendo cada vez mais a transparência, ela também acaba fazendo um gancho na lei de acesso à informação, para as novas tendências da transparência por conta da administração pública, em que ela deve proativamente prestar todas as informações à população. E subliminarmente eu quero dizer aí nessa frase, se o convite ele não pode ser visto ou não pode ser totalmente visto, então não faça o convite. Ou extinga ele ou faça qualquer outra coisa. Mas subliminarmente seria essa a ideia mesmo. E esse problema nessa modalidade de licitação, ele é histórico, na verdade, né? Isso, exatamente. Desde quando surgiu o convite, que ele possuía outro nome, né? O nome dele era coleta de preços. Isso lá no Código da Contabilidade da União, em 1924. Ele já possuía uma formatação pior do que se encontra hoje disposta na Lei 8666. Por quê? Porque só havia possibilidade de você convidar pessoas, os agentes econômicos a participarem da licitação. Não havia nem essa pequena brecha de você publicar ou expor a carta convite, o instrumento convocatório, no átrio da unidade administrativa. Você apenas poderia convidar os agentes econômicos. E isso perdurou até 1993. O decreto-lei que vem anteriormente à lei de licitações, o 2300/86, ele possui uma formatação bem parecida com a lei de licitações, mas ainda assim ele possuía esse critério discriminador. Além de tudo isso que possui, né, desse critério que discrimina na lei de licitações, ele também não possibilitava a fixação do instrumento convocatório no átrio da unidade administrativa. Então, é histórico o problema. E esse problema tem sido questionado em diversas instâncias também, né? Sim, com certeza. Eu me lembro que, inclusive, enquanto eu trabalhava diretamente com licitações, ele desperta bastante interesse dos tribunais de contas, Ministério Público. Quando o Tribunal de Contas vem fazer uma auditoria no órgão público, ele faz... Que jeito que ele realiza essa auditoria? Por amostragem.
Então, vamos supor que ele tem 100 processos de pregão, uns 200 de convite, uns 300 de tomada de preços, hipoteticamente. Ele vai, eu quero esses 4 aqui de pregão, eu quero esses 3 de tomada de preços, tem 200 de convite? Pode me dar os 200. Ou seja, por conta dessas facilidades que traz a lei de licitação, ele acaba sendo muito visado pelos órgãos de controle. Certo. Bom, inclusive essa nova lei de licitações que tramita no Congresso traz algumas alterações em várias modalidades na convite também. É isso? Isso. O que muda essa lei? Qual que é o objetivo dela? Os principais objetivos dessa lei é tentar unificar todos os instrumentos normativos que tratam da licitação. Dentre eles, a lei do pregão, que é 10.520, como mencionei, a lei geral de licitações, 8666/93, e também a lei do regime diferenciado de contratação, que foi uma lei que surgiu em 2011 e ela tinha o objetivo de regular as licitações referentes à Copa das Confederações, Jogos Olímpicos 2016, a Copa do Mundo 2014 e outras contratações que possuem valor vultuoso, né? Como programa de aceleração do crescimento, algumas voltadas à tecnologia da informação, engenharia, serviços complexos e de valor elevado. Aliado a isso também, a nova lei busca desburocratizar o procedimento licitatório e garantir a igualdade de participação entre todos os licitantes. Via de regra, seria esse o objetivo da lei. E essa lei está tramitando aonde? Ela está na Câmara agora? Ela está na Câmara. Desde o ano passado ela deu entrada na Câmara. Não tiveram andamentos significativos até então. Ano passado, praticamente... Pelo Senado ela já passou? Do Senado ela já foi aprovada. Agora precisa desse crivo da Câmara. E o que, pela sua interpretação, a sua experiência na área, o porquê que essa lei ainda não foi votada, esse projeto ainda não foi votado, o que está, digamos, empacando para que isso de fato saia? Olha, ela é uma lei um tanto quanto complexa, né? Não é do dia para a noite que você cria uma lei. E ainda mais com o que querem fazer, que é unificar esses 3 diplomas, né? Os principais diplomas que a gente tem relativo à licitação. Então, a partir disso, os deputados e até quando os senadores estavam analisando o projeto, né, chovia bastante emenda. Tinha o projeto inicial, mas você imagina, tantos vereadores, tantos deputados, eles querem apresentar as suas respectivas emendas, em alguns casos substitutivos ao projeto de lei. Então, isso acaba um tanto quanto postergando a aprovação, demorando um pouco para aprovar. E também tem a questão das audiências públicas, né? Que acabam também procrastinando aí esse procedimento. Bom, falando em audiência pública, acho até legal a gente já puxar por esse tema. A audiência serve justamente para a população participar e estar cada vez mais perto dos órgãos públicos, vendo o que acontece lá dentro. Ao encontro disso, a gente tem também a Lei de Acesso à Informação, que foi criada em 2012. Inclusive, você cita no seu livro, né, a importância dessa Lei de Acesso à Informação, da população se aproximar, né, cada vez mais da iniciativa pública. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e a importância, né, da democratização da informação, das pessoas participarem, entenderem o que é um processo licitatório, como que faz para consultar, como que você consulta um edital, né? A importância das pessoas estarem realmente próximas, afinal, estamos lidando justamente com o dinheiro público e com o interesse público, né? Sim, com certeza. Essa lei que ela vem quase que concomitantemente às manifestações de junho de 2013, né? Em que a população ela saiu às ruas, não aguentava mais o tema corrupção, falta de transparência, tudo eclodindo mais ou menos no mesmo tempo da Lava Jato. Então essa lei ela vem para dar uma resposta à população, para dizer, fiquem tranquilos, vocês não precisam solicitar informações ao poder público. Eu vou obrigar o poder público a prestar essas informações proativamente. E aí a própria lei de acesso à informação traz essa diferenciação da transparência ativa e a transparência passiva.
Transparência ativa, como eu já disse, só é toda aquela informação que a administração pública ela coloca proativamente, seja através da audiência pública, divulgação dela, através dos portais de transparência, que via de regra está tudo ali, mais ou menos o serviço que presta a administração pública e que a Lei de Acesso à Informação exige. E ela também disciplina a transparência passiva, que seria que é toda aquela informação que o cidadão ele requer do poder público. Essa informação que ela não pode ser burocratizada. A lei ela cria mecanismos para que ela ocorra de fato, essa informação seja prestada em tempo hábil. Inclusive ela informa que a certidão solicitada pelo cidadão ela tem prazo de 20 dias para ser entregue, prorrogáveis por mais 10 dias desde que haja a justificativa. Então é tudo bem amarrado na lei para que o cidadão ele se cientifique de todos os procedimentos que adota o poder público e a destinação que é dada a esse dinheiro público. E muita gente ainda não tem conhecimento sobre essa lei, né? Porque qualquer cidadão pode solicitar a uma prefeitura, a uma câmara ou a qualquer órgão público qualquer tipo de informação que seja de seu interesse, no interesse da sua comunidade. Muita gente ainda não sabe que existe essa ferramenta e que deve ser utilizada, né? Exatamente. Com tanta informação acaba não sendo difundido isso daí, né? As pessoas acabam não tendo conhecimento. Talvez seja um momento de transição que nós estejamos passando, né? Então, não é uma coisa assim que faz 20 anos que está aí a lei. Não, faz 5, 6. Ainda é relativamente recente, né? Ainda estamos engatinhando. Exatamente. Mas você sabe que a gente sempre conversa aqui, né, a equipe da TV Câmara, que inclusive o objetivo da TV Câmara, né, é justamente dar transparência aos atos públicos, mostrar tudo o que acontece aqui na casa, a gente transmite ao vivo as sessões, as audiências públicas, enfim, todos os atos realizados na Câmara, a gente leva, né, com transparência à população. E a gente observa que cada vez mais as pessoas têm participado pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, o pessoal comenta, se interessa. Então acho que aos pouquinhos a gente consegue alcançar esse objetivo, que é justamente aproximar o cidadão do órgão público, né? Sim, e ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem uma ferramenta poderosa, que são as redes sociais, né? Hoje em dia todo mundo quer dar o seu palpite político, quer mostrar o seu lado, se é direita ou de esquerda, e isso é bom. Isso mostra que as pessoas elas querem exercer o seu direito à democracia, querem participar da vida política. Então é importante, acaba agregando. Uma outra coisa interessante que você fala aqui no livro, que eu achei bastante legal, é sobre a capacitação dos funcionários. Afinal, quem faz o processo de licitação dentro de um órgão são os funcionários. Então, né, cabe a eles toda essa responsabilidade de realizar um processo que esteja dentro das regras constitucionais, que seja bem feito com transparência. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a importância de capacitar esses funcionários e principalmente envolvê-los no processo de uma forma que seja feito de uma forma ética, né, uma forma transparente. Sobre esse viés, Bruna, é importante a gente sempre ter 2 tipos de capacitação. Capacitação técnica e a capacitação ética. Capacitação técnica, ela é muito importante para os funcionários. Por quê? Muitas vezes, o edital de licitação, você já deve ter ouvido falar, nossa, a licitação faz 6 meses que está andando e não sai essa reforma dessa escola. Às vezes o que acontece? A pessoa que está elaborando o edital, que não é um dos trabalhos mais fáceis, vamos assim dizer, ela precisa receber uma capacitação. Porque se ela fizer o edital de qualquer jeito, não prestar muita atenção, isso vai ser objeto de impugnação. Então, a cada impugnação, o prazo para a abertura dos envelopes, o prazo para o início da sessão de licitação, ele acaba sendo interrompido. Aí ele começa a contar de novo. Então, se você tiver num processo de licitação, uma reforma de escola, uma concorrência, 4 impugnações, cada vez mais você vai ter, via de regra, né? Você vai ter de 15 a 30 dias para você poder, conforme o caso, republicar esse instrumento convocatório. Então, aí que entra essa parte da capacitação dos funcionários, é muito importante. Até antes do edital, antes de
Dado o objeto da licitação, existe um instrumento que é muito importante para o servidor público que está trabalhando nessa área, que é o termo de referência. O termo de referência, ele é a alma, ele é o espírito ali da licitação. Porque toda a contratação vai se basear em razão dele. A licitação acontece em razão do termo de referência. Então ele precisa ser muito bem elaborado, muito bem configurado. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão fazer licitação, eu preciso comprar uma cadeira. Então coloca no termo de referência, aquisição de cadeira. Tá, mas fica um objeto muito amplo. Precisa haver uma especificação maior para essa cadeira. A aquisição de cadeira para quê? Para o SUS? Tá, mas ela precisa ter almofada, ela precisa ser reclinável. São algumas especificações que são imprescindíveis para que a licitação ela saia de forma mais célere, de forma menos burocrática, acaba havendo menos entraves burocráticos para que ela ocorra. E aliado a isso, a capacitação, existe o dever ético. Esse dever ético que pode parecer piada, né? Você falar que a pessoa ela tem que agir em conformidade com os deveres éticos, né? Mas hoje em dia a gente percebe que precisa haver essa capacitação. É quase redundante falar isso, mas sempre tem que reforçar, né? Sim, exatamente. É que nem, mais ou menos eu falar para você, um jogador de futebol ele é bem condicionado. Mas ser bem condicionado é o mínimo que tem que se exigir de um atleta, né? Então isso também é o mínimo que a gente tem que exigir de um servidor público, mas não basta, não custa reforçar, né? Então eu cito até no meu livro a questão do compliance. O que é o compliance? O compliance ou governança corporativa, como alguns costumam falar, são mecanismos de integridade que são colocados à disposição dos servidores para que eles possam agir de forma mais ética possível. Mas de que forma isso? Através da elaboração de código de conduta, de treinamento desses funcionários, mostrando a eles o dever ético das suas atribuições e também com canal de denúncia. Qualquer ato de corrupção, qualquer irregularidade que o servidor ele verifique na administração pública, ele tem que ser incentivado a prestar essa denúncia, sendo guardado também todas as informações referentes ao sigilo, para que essa pessoa não possa ser visada. Inclusive, né, muitas pessoas criticam a estabilidade dos servidores públicos que conseguem o seu cargo mediante concurso, mas a estabilidade é justamente para isso, né? Muita gente, mas por que a estabilidade? A estabilidade só serve para o funcionário se acomodar. Mas, na verdade, o princípio não é esse, né? O princípio é justamente proteger esse funcionário para que, independente de qual seja o governo que esteja ali no momento, né? Se é um governo de direita, de esquerda, independente de partidos, esse funcionário tenha a possibilidade de fazer denúncias sem ter nenhum tipo de represália, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante, essa questão também, principalmente para o servidor concursado. Porque, via de regra, ele vai ficar aqui o tempo que ele quiser. Então é importante que ele receba essa proteção. Agora há pouco você falou sobre o atraso em alguns processos licitatórios, né, alguns problemas que podem aparecer no meio do caminho e inclusive sobre a questão do edital, né, às vezes não coloca especificamente qual é o objeto que tem que ser comprado, acaba tendo algum tipo de erro. Até porque muitas vezes a compra é relativa a um objeto que o funcionário não tem domínio sobre aquele tema, né, não tem conhecimento suficiente. E você aponta no livro o diálogo competitivo. Queria que você explicasse o que é isso, né? Para que serve? É justamente para levar conhecimento para quem está fazendo esse processo licitatório, para que não haja erros? Isso, Bruna. Essa é uma modalidade que, se for aprovado o projeto da nova lei de licitações, que tramita na Câmara, vai ser uma novidade no nosso ordenamento jurídico. O diálogo competitivo, em algumas emendas que são citadas no Senado, os senadores eles informam que é uma modalidade que já é usada na Europa. Então nós não estaríamos criando algo inédito, vamos assim dizer. A gente está copiando um modelo que é utilizado na Europa. Então, como que funcionaria esse diálogo competitivo? O servidor público, a administração pública, ela deseja contratar determinada
determinado objeto, mas não é um simples objeto. É um objeto que envolva alta complexidade, alta inovação tecnológica. E ela me parece que ela não possui nenhum órgão técnico, nenhum responsável técnico que consiga ter total domínio desse assunto. Então, ela solicita aos licitantes para que eles compareçam à sede do órgão público e possam trocar ideias, discutir para cientificar qual é a melhor solução possível para aquela necessidade que possui o poder público. E a partir desse debate, dessa troca de ideias, que o poder público vai conceder 20 dias para que os eventuais licitantes que tenham participado desse debate aí possam oferecer a sua proposta. Bom, voltando um pouquinho naquilo que a gente estava falando, né, no começo da entrevista sobre a modalidade convite. É que esse assunto de licitação é interessante porque ele traz à tona muitas discussões, né? A transparência, a questão da participação popular. Mas, falando do livro agora sobre a licitação convite, você fez uma pesquisa quantitativa também, né? Isso. Que mostra um pouco a postura de alguns órgãos públicos de capitais do Brasil em relação à modalidade convite. A que conclusão você chegou? Como que você fez essa avaliação? Então, quando eu iniciei a pesquisa, eu fiquei com um pensamento. Eu falei, será que é só por onde eu trabalhei que eu verifiquei esse problema? Será que só eu percebi isso daí? Aí me colocou aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, deixa eu ver como é que algumas capitais de estados estão pensando sobre isso. Então, a partir disso, eu comecei a acessar os portais de transparência de todas as capitais de estados e de Brasília também, para saber se eles criaram algum decreto ou alguma lei que tratasse sobre o tema. Para isso, então, nos campos de pesquisa, de ter os termos convite, licitação, transparência, publicidade, para ver o que eu encontrava sobre o tema. E é interessante que eu acabei tendo retorno, né, sobre esse tema. Em 21 capitais de estado eu não consegui encontrar nada. Mas em 5 delas eu encontrei, mais Brasília. Eu encontrei alguma coisa que remetesse ao tema. E eu achei interessante até, por exemplo, o Rio de Janeiro. Um decreto do prefeito, até então o prefeito César Maia, né, acho que, se não me engano era de 94 esse decreto, em que ele dizia que o aviso da carta convite, ela deveria ser publicada nos órgãos oficiais e que para a participação não deveria ser convidado 3 agentes econômicos, mas 6. Ou seja, ele aumentou o grau de competitividade e de publicidade do certame. Ou seja, alguns municípios criaram regras próprias para tentar suprir a deficiência da lei. Sim, e poder, de alguma forma, maximizar a vantajosidade dessa licitação. Também, nessa mesma linha, a Prefeitura de Curitiba, de Minas Gerais, adotaram a mesma postura com relação à publicação. Eles decretaram que poderia ser o convite publicado, o aviso do convite, nos órgãos oficiais. Interessante também a postura da Prefeitura de Florianópolis, que, digamos que foi o que mais me chamou a atenção, porque ele usa vários argumentos que eu uso no decorrer do meu trabalho. Se não me engano, era um decreto em que o prefeito ele colocava uma justificativa gigante no decreto. Até em razão da técnica legislativa, seria errado, né, você colocar a justificativa dentro da lei. A justificativa antecede o projeto de lei. Mas ele colocou, considerando a transparência pública, considerando a vantajosidade da contratação, considerando os princípios constitucionais, da igualdade, da publicidade. E ele escreve, é um artigo só que tem, fica proibida a utilização da modalidade licitatória convite, devendo ser utilizada em outros casos, aliás, nos casos que necessitaram convite, ou a tomada de preços ou a concorrência. Isso não passa por cima do que é de atribuição da União? Um município reger sobre esse tipo de
de situação? Essa é uma discussão que, inclusive, eu abordo no meu trabalho, né? Se não seria a competência privativa da União de editar normas referentes... Regulamentar isso, normas gerais de licitação. Acontece, Bruna, que eu adoto uma linha e que eu falo assim, não está sendo criado nada, o município ele não está passando por cima da União, porque ele não está disciplinando, mudando as fases da licitação, criando algo substancial dentro da licitação. Então ele não está usurpando dessa competência privativa da União. A única coisa que ele está fazendo é maximizar essa publicidade, maximizar a concorrência, a livre concorrência e a igualdade, que são princípios constitucionais. Então eu não enxergo como uma conduta que vise a usurpar a competência da União, mas em sim como maximizar esses deveres constitucionais. E essa nova lei de licitações, ela resolve o problema? Que conclusões que você chegou, levando em conta, né, todas essas deficiências da modalidade de convite, levando em conta que vários municípios até, digamos assim, que por conta tentaram elaborar leis locais para suprir, né, um pouco essas deficiências, dar mais publicidade ao processo. Essa nova lei de licitações resolve o problema? Existe solução? Qual é a solução? Como que você avalia isso, levando em conta toda a sua pesquisa e experiência na área? É interessante pontuar também, né, que o projeto original da nova lei de licitações, ela não previa o convite e nem a tomada de preços. E a partir de um substitutivo apresentado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que o convite, então, ele passa a integrar as modalidades de licitação. A tomada de preços, então, ela não existe mais para a nova lei de licitações, para o projeto de lei, da nova lei. E o que eu pude observar desse novo convite? Como que vai funcionar? A administração pública, ela vai selecionar 3 preços, 3 orçamentos, e ela vai publicar o interesse em receber propostas adicionais no seu sítio oficial. Então ela demonstra esse interesse através da sua página oficial, espera o prazo de 3 dias para eventual propostas adicionais. A partir então desses 3 dias, ela vai analisar se alguém apresentou mais alguma proposta ou não. Se ninguém apresentou, ela vai analisar aquelas 3, ver qual é a menor e vai fechar a licitação. O que é interessante, que me parece que resolve o problema atual? A questão da publicidade, que ela vai ser publicada, esse aviso vai ser publicado nos órgãos oficiais, beleza. Essa publicação também tem que ser feita nos sítios eletrônicos, nos sites dos órgãos públicos. E então vai ser dada uma maior publicidade. E também com relação ao cadastramento, não há mais esse empecilho de diferenciar o interessado do convidado. Não há necessidade de ninguém mais ser cadastrado para participar do convite. Então, me parece que o problema que eu trago da lei de licitações, a lei atual, 8666, ele é resolvido. Mas qual é outros problemas que eu aponto com relação a esse novo convite, né? Que se você publica, de que forma que vai acontecer isso? Eu vou demonstrar o meu interesse, que eu preciso de propostas adicionais. Então eu vou publicar esses preços e o nome das empresas que participaram para dar transparência, porque eu preciso dar transparência. Mas então essas pessoas nunca vão ganhar? Então, porque outra pessoa já vai ver o preço e já faz uma proposta. Aí uma proposta adicional, abaixo. O licitante interessado vem, eu vou baixar 1 centavo, eu ganho isso daqui. Então a gente teria uma inversão dos prejudicados. Se atualmente quem é prejudicado são os interessados, no novo pregão, no novo convite, os prejudicados passarão a ser os convidados. E também haveria outro viés aí, com relação ao servidor público que vai cuidar desses preços. Hipoteticamente, ele pode ser muito visado pelos agentes econômicos que vão querer participar da licitação.
Então também isso é uma coisa que tem que se pensar. Já que ele vai ter acesso a todas essas informações que são de Exatamente. interesse de muitas empresas. Exatamente. Então ele vai passar a ser um servidor muito visado. Bom, essa lei ainda está em discussão, ainda é tempo, né, talvez, de rever algumas coisas, emendas, enfim, que os parlamentares possam discutir os pontos que ainda não se adequam, talvez, ao interesse público, né? Sim. Bom, Eduardo, eu queria até que você fizesse as suas considerações finais, que falasse um pouquinho, então, sobre as suas conclusões em relação ao seu trabalho, se já tem alguma ideia para próximos livros e também onde é que as pessoas podem encontrar esse livro aqui que você escreveu. Ok, Bruna. Bom, sobre o meu livro, as conclusões, algumas delas que eu tomo, não é apenas uma, e também eu não encerro o raciocínio, né? Eu deixo à disposição dos leitores para que tomem as suas conclusões também, porque não é um assunto fechado. É um assunto muito amplo, né? Muito a gente amplo. Fica horas discutindo e, na verdade, são vários pontos de vista, né? Sim, exatamente. Então, a minha opinião seria que no projeto de lei não passasse, houvesse uma emenda que retirasse o convite dentre as modalidades de licitação. Ela acaba se tornando uma coisa obsoleta, porque você vai ter um pregão que vai, na nova lei de licitações, que vai conseguir fazer tudo que o convite faz. Então não tem sentido você manter duas modalidades que vão fazer a mesma coisa. Até por uma questão histórica, né, e de administrativamente não soar bem essa palavra convite. Num campo em que você precisa tratar com transparência, publicidade, democracia, você falar em convite eu acho que não soa legal para as pessoas. E até historicamente não é legal isso. Então a minha opinião seria a não aprovação do convite e a utilização das modalidades que se encontram vigentes, ou então do novo pregão, que vai poder abarcar todas as situações do convite. Bom, esse livro traz essas e outras discussões, né? Isso. Queria até que você falasse, então, onde é que encontra, para quem é dedicado esse livro, né? Ele parece ser um livro um pouco específico, mas acho que todo mundo deveria ler, né? Todo mundo tem que ter uma noção de como é que funcionam esses processos. Não, com certeza. Eu entendo que esse livro é essencial para servidores públicos, de forma geral, agentes políticos, para o pessoal da graduação em Direito, como leitura complementar na disciplina de Direito Administrativo, e para os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, é uma excelente ferramenta aí para poder discursar bastante aí sobre o tema. O livro ele pode ser encontrado no site da Juruá, www.juruá.com.br, e é isso aí, Bruna. São essas considerações que eu tenho a fazer sobre o meu livro. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade que foi me dada, poder falar um pouco sobre o meu livro, essa experiência minha com a administração pública. Agradecer o pessoal da TV Câmara também pelo convite e agradecer, apenas isso. Nós que agradecemos a sua participação aqui, prestigiar o seu trabalho, prestigiar o funcionário da casa, né, que faz todo o trabalho da controladoria interna aqui da Câmara Municipal, que justamente tem esse objetivo de dar transparência e de avaliar, né, os procedimentos internos da casa. Obrigada, viu? Muito obrigado. Nós conversamos então com José Eduardo Costa Devides, ele é advogado, mestre em Direito, escritor deste livro que a gente conversou agora há pouco. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcanjaú. Muito obrigada e até a próxima!